Pessoal, eu volto aqui a falar e repercutir os detalhes, enfim, inacreditáveis de toda a farra do INSS. Farra não, né? O escândalo monumental que foi disparado ali no coração do Instituto Nacional do Seguro Social, pessoal. O próprio INSS que determinou agora o uso da biometria facial para contratação de créditos consignados para, aí sim, evitar novas fraudes futuras. É o famoso antes tarde do que nunca, né? Agora. Antes tarde do que nunca. Eu tô sendo legalzinho demais aqui, né? Não, é que nem você colocar tranca numa porta depois dos ladrões terem arrombado ela e ter saído com tudo dentro. Basicamente, né? E tem, André, tem uma coisa aqui. Outro dia a gente estava, logo que esse escândalo estourou, a gente estava conversando com um advogado previdenciário. Sim. E ele contou pra gente de um golpe que tem acontecido muito com advogados relacionados a causas que as pessoas têm em tramitação. E muitos desses golpes, e eu sei porque o meu escritório ele é vítima absoluta desse golpe, eles pedem exatamente para o cliente fazer uma chamada de vídeo com os golpistas. Ou seja, será que a biometria, os criminosos já não estão preparados para burlar também a biometria com base nessas chamadas de vídeo que eles provavelmente gravam e capturam a tela para depois simplesmente mostrar no aplicativo do INSS? Então, assim, eu acho que é melhor do que nada, né? A gente está num momento do mundo em que é melhor do que nada. Mas não é suficiente e as nossas autoridades já têm que estar espertas com relação a esses novos golpes que estão surgindo. A gente falou sobre isso. Teve uma operação da Polícia Federal que identificou uma quadrilha especializada do Gov.br. Exato, do Gov.br, que dá acesso ao INSS. Mas o mais absurdo para mim, o que deveria ser investigado de fato, é a questão de como esses dados são vazados, porque o aposentado muitas vezes, ele ao olhar o extrato da conta bancária, vê lá um empréstimo, aliás, vê a quantia, né, de 20 mil reais, aí muitos também acabam usando o dinheiro e falam, acho que depositaram errado, então vou usar. A hora que vê, tem juros abusivos em cima, tudo, e ele nunca contratou. Ou quando não, quando ele realmente age de boa fé, que é a maior parte das vezes, ele fala assim, não contratei isso daqui. Ele vai reivindicar no banco, é uma dificuldade tremenda para você conseguir reverter isso. Isso quando consegue provar. David, o vazamento de dados de aposentados é um assunto tão grave que tem aposentado que recebe mensagem de golpista oferecendo crédito consignado antes de saber que se aposentou. Exatamente. Oficialmente, ou seja, tá vazando o dado para os golpistas antes de a informação oficial chegar no aposentado. Mas você sabe que teve um caso lá no escritório que foi exatamente isso. A gente entrou com a ação na sexta-feira e na segunda já tinha gente falando para minha cliente que ela tinha ganhado, olha que maravilha. Aí ela me mandou, nossa, é tão rápida assim a justiça, por que falam tão mal? Falei, querida, não. Quando a gente fala desses golpes, existem várias manobras criminosas que, por exemplo, os nossos dados, a maioria deles, estão acessíveis, né? Muitas das vezes eles têm esses dados. E claro que aqui a gente não pode generalizar, mas boa parte é de dentro das próprias instituições. Não estou dizendo todos, porque daí também seria uma injustiça, porque a gente tem os maus profissionais em todas as áreas, evidentemente. Mas um pouco dessa facilidade há, de fato, um conluio, uma junção com algumas pessoas que dispõem desses meios. Um exemplo, né? Você vai falar do fundo de garantia. Antes mesmo de você saber, alguém entra em contato te oferecendo crédito. Então, isso não é só dos aposentados. Claro que quando a gente fala dos aposentados, eles estão numa situação, em regra, de vulnerabilidade, né? Por causa aí dessa situação da idade, enfim. Mas não só. Mas por que eles pegam os idosos, as pessoas idosas? Tendo em vista que a biometria, não são todos os idosos que têm a possibilidade de ter acesso à internet. Nós vamos ter problema até mesmo para poder fazer essa biometria, Marinho. Por quê? Tem gente que nem sabia que estava sendo descontado. Por quê? Porque não tinha acesso a um computador, não tinha acesso ao extrato bancário. Então, os criminosos, eles estão um pouco à frente nessa seara. E, com certeza, quando a Ana aqui coloca que eles fizeram chamadas, é justamente para já pegar a biometria e usar para a feitura desses golpes. E no momento onde a gente vê até familiares de aposentados que morreram no curso de todo esse escândalo, ou seja, pelo que tudo indica, iniciou mais ou menos em torno de 2016 e se alastrou até 2025. E até pedindo ressarcimento de familiares que morreram no decurso desses muitos anos, né? No caso, 9 anos, quase uma década, Mano Ferreira. Exatamente. E a gente precisa saber como que as vítimas serão ressarcidas, né? Porque precisam ser e não é o cidadão que deve pagar essa conta, né? Então a gente
É isso. Não, mas... A expectativa, pelo menos quando foi deflagrada a operação sem desconto e todo o rombo monumental que ela representava, a expectativa é que algo em torno de 9.400.000 brasileiros aposentados e pensionistas podem ter sido subtraídos ali com esses descontos indevidos, tá, pessoal, e fraudulentos. Mas até o momento, pelo menos até a contagem de ontem, já superava a contagem de 1,5 milhão de aposentados e pensionistas que, de fato, já acessaram o meu INSS, já, enfim, protocolaram esse pedido de ressarcimento. Então, é daqui para cima, pessoal. Mas aí, André, que tá para mim o meu ponto de maior incômodo com toda essa situação, que é exatamente, veja, estima-se que 9,5 milhões de aposentados tenham sofrido descontos indevidos e sejam vítimas dessa fraude. Apenas 1,5 milhão conseguiu efetivamente acessar os canais oferecidos pelo governo para seguir com aí a denúncia e o ressarcimento e tudo mais. Ou seja, a gente está falando numa estimativa de 8 milhões de pessoas que sequer conseguiram acessar os canais do governo para conseguir dar andamento no seu processo de ressarcimento. Seja porque não sabem como fazer isso, seja porque não têm acesso, seja porque até agora nem entenderam o que aconteceu consigo. Então, a gente tem uma falha aqui muito grave na transparência, na publicidade e na educação das pessoas. Seja para evitar ser vítima de golpes como esse, seja para que elas consigam ser ressarcidas e indenizadas. E aí, muitas vezes, é nesse aspecto que elas tomam um golpe ainda pior. Porque vem alguém que diz que vai ajudar, vem alguém que se diz funcionário do governo, alguém que trabalha com o INSS e pode ajudar. Então, gente, mais do que o golpe em si, a gente tem que pensar em formas de amenizar o desconforto dessas pessoas que foram vítimas e de facilitar que elas consigam ter o que lhes é de direito. É isso aí, pessoal. Ainda de acordo com o INSS, o próprio INSS, pessoal, David tá só para te acionar aqui, para a gente seguir dimensionando o tamanho do problema, pessoal. Desde quarta-feira passada, quando o início das análises para definir se você foi subtraído, se você foi afetado e assim garantiu o seu reembolso, de fato, 98% das mais de 1.600.000 reivindicações foram confirmadas que sim, houve realmente esses descontos indevidos. Só 2% que foram lá checar e se frustraram, pelo menos... Depende do ponto de vista, né? Se frustraram ou realmente ficaram, pelo menos, respiraram aliviados de que, de fato, não fizeram parte dessa loucura toda. Mas 98%, de fato, foram afetados. Não, sem dúvidas. E muitas pessoas também não sabem interpretar aquilo que está. Então eu fico imaginando o aposentado, a dificuldade que ele tem de entrar no aplicativo, localizar a aba adequada ali, ou até mesmo conseguir acesso pelo 135. A gente tem o operador de áudio aqui, o Inaldo, que trabalha com a gente. Sim, que ele foi Inaldo. Vítima desse golpe, né? Os descontos indevidos. Ele disse que ele teve acesso pelo 135. Foram 5 ligações até ele conseguir, de fato, efetivar para que o processo dele fosse analisado. Agora ele está aguardando para saber se vai conseguir reverter essa situação e vai ter o dinheiro de volta. Até hoje, antes de começar o programa, a gente estava tomando um café ali embaixo juntos e ele falou assim: ô Deide, será que vão depositar ou não, hein? Essa questão, porque realmente muitos ficam ainda na dúvida, né? Se a associação, a instituição vai questionar ou não a assinatura, até mesmo a contratação daquele desconto. Sim, é uma coisa que a gente precisa falar aqui, rapidamente, é que quem vai acabar pagando somos nós, de alguma maneira. Claro. Porque seria associação, claro. Né, Marinho? Deveria ser associação. Como esse empréstimo, essa coisa é feita dentro do cadastro junto ao INSS, mesmo que a gente pegue todos os bens que confisque, né? Faça o confisco de alguma maneira de um valor, não vai chegar ao valor do prejuízo, né, dessas pessoas que sofreram aqui, ainda que se pague. Portanto, vai sair, evidentemente, do nosso bolso.